fogueadas. No dia em que ele foi criado um jaspe, a pedra sardônica, foi criado o ônix, foi criado o berilo, foram criadas as pedras fulgurantes para enfrentar ao redor dele. E ele foi designado para ser querubim da guarda, o ungido de Deus, para adorar o Senhor por toda a eternidade. Mas de repente, a Bíblia diz que foi achado engano nele. E ele disse assim: subirei mais alto do que o monte de Deus, e lá eu estabelecerei o meu trono, e lá eu serei maior do que o Altíssimo. Sabe o que o Altíssimo fez? Não ficou preocupado, não ficou desesperado, porque aquilo que se configura como um problema para mim e um problema para você, não se configura como um problema para Jeová. Aqui eu abro um parênteses para dizer para você que aquele homem, aquela mulher, aquela multidão que se levanta contra a sua vida, pode ser problema para mim, pode ser problema para você, mas não é problema para Jeová. O diabo arquiteta, você já sabia que eu estava falando dele? Planos e projetos. Vou realizar a maior sedição de toda a história da eternidade. E de acordo com a revelação de João no Apocalipse, 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos, vem após ele. Só que Deus resolve transformar o quadro. Deus simplesmente cria algo que não é, para envergonhar aquele que achava que era. Deus desce até o ribeiro de um certo jardim chamado Éden e escolhe um montinho de barro. Aleluia! E ele começa a dar forma naquele montinho de barro. O diabo já está julgado, já caiu, já não está mais dentro dos reinos e dos portões celestiais do grande rei. E fica se perguntando: quem me substituirá? Quem tem uma voz tão afinada com a minha? Quem pode abrilhantar o reino de Deus como eu? Ele pensa que Deus vai criar um ser mais brilhante do que ele. Pensa que Deus vai criar um ser mais brilhante do que ele. Pensa que Deus vai criar um ser mais extraordinário do que ele. Mas ao contrário, Deus quer que eu não transformar um bonequinho de barro. Sopra dentro das narinas dele a vida. Fecha os olhos e pensa. Mais ou menos assim. Não, você não fechou seus olhos e você não conseguiu emprestar a sua imaginação para o Espírito de Deus. Fecha agora e veja um bonequinho de barro lá na beira de um ribeiro, lá próximo, talvez um tigre, um eufrates ou um dos anjinhos que banhava o jardim do Éden. Imagine Deus soprando nas narinas daquele bonequinho de barro. Eu consigo enxergar aquele bonequinho de barro puxando a primeira respiração, mexendo primeiro seu bracinho da esquerda, depois do da direita. Aquele bonequinho de barro não é mais um bonequinho de barro, aquele bonequinho é o primeiro homem. Talvez o diabo não está entendendo o que está acontecendo naquele momento, mas hoje, aqui no século XXI, o diabo já está entendendo muito bem. Deus criou você e eu para substituí-lo, para pegar o evangelho, para adorar o seu nome, para fazer a vida. Põe a mão aqui no teu coração. Puxa o fôlego mais forte que você puder. Sente o teu coração batendo. Você fica dizendo que você já foi derrotado. É mentira do teu inimigo que foi substituído por você. Ele é que foi derrotado. E aí teu coração está fazendo um barulhinho aí, está batendo, está sentindo ele bater. Essa é a prova de que Deus não parou de trabalhar na tua vida. E ele já caiu ao teu lado e definiu na tua direita. Mas você não foi atingido, porque Deus ainda tem projeto. Deus ainda tem plano. Deus ainda está derrubando barreira. Deus ainda está quebrando o teu inimigo. Ergue teu braço aqui pro lado e diga: minha hora está chegando. Você falou meio como covarde, faz como corajoso agora. Diga: a minha hora está chegando.
meu momento está chegando. Só dá glória a Deus, você que sabe que não foi derrotado, porque mil já caíram ao seu lado. Mas tu não foste atingido. Ocorre uma transformação por substituição. O inimigo perde a posição dele, você ganha. Aqui eu poderia abrir um parênteses e continuar nessa noite só falando disso. Às vezes os pastores da minha voz falham para cantar. Eu fui no fonoaudiólogo e ele disse que eu tenho um edema nas pregas vocais. Mas é melhor ter um edema nas pregas vocais e continuar falando que Jesus é maravilhoso do que fechar a boca e se calar, ou ainda pior, emprestar a boca pro diabo para murmurar no teu pastor, para falar mal do teu irmão. Isso é o fim! Irmão, eu tenho autoridade como profeta de Deus para dizer para você, olhando nos teus olhos: você foi escolhido por Deus para um projeto glorioso. Não, você não entendeu, senão você tinha levantado como a meia dúzia levantou a mão assim para o lado. Eu vou continuar profetizando. Você não está aqui porque isso aqui é um clube. Você não está aqui porque aqui tem boa música e aqui se entra de graça. Você está aqui porque o Filho de Deus te escolheu, e te lavou com o sangue dele, e te comprou e te arrancou da treva, e te trouxe para a sua vida, porque a transformação por substituição ocorre. Mas a transformação a qual Paulo se refere aqui nessa passagem é a transformação por renovação. Diga comigo: transformação por renovação. Transformação por renovação. Irmão, com o passar do tempo, as coisas jamais ficam novas. Com o passar do tempo, o velho fica mais velho. A criança se torna adolescente. Com o passar do tempo, o teu carro bom, o teu carro novo, vai começando a apresentar um barulhinho diferente, um barulhinho esquisito. Com o passar do tempo, a ferrugem pega nos objetos de metal. Com o passar do tempo, a traça rói as nossas vestimentas. Com o passar do tempo, o sapato que impressionava não impressiona mais. Com o passar do tempo, o sorriso da jovem que seduzia seus pretendentes já não consegue seduzir às vezes nem seu velho marido. Com o passar do tempo, o ventre que fazia beber não serve mais para nada, mas apenas para trazer os efeitos da menopausa na vida de uma mulher. O tempo envelhece as coisas. O tempo torna as coisas obsoletas. E é natural que tudo fique velho, que as coisas não fiquem novas. E em sua originalidade, as coisas que foram criadas encontram o seu melhor estado de perfeição. Quer ver? Quando Deus cria Adão, no momento da criação, Adão está em perfeito estado, porque ele está exatamente como Deus o criou. Não confunda transformação com evolução. Evolução é algo que vai acontecendo com o tempo, e Charles Darwin diz que a evolução acontece em todas as camadas do que existe e do que nós chamamos de mundo, mas não é verdade. Eu não vim de uma casa, talvez ele veio. Eu e você viemos da mão de Jeová. Foi ele que nos criou. Isso não é evolução, isso é transformação. E com o passar do tempo, novos conceitos vão aparecendo. Sim ou não? Tem coisa que gente dizia que era pecado alguns anos atrás, que hoje tem gente dizendo que é normal. Lá em São Paulo foi inaugurada uma igreja, há uns 3 dias atrás, uma igreja de uma pregadora que já andou aqui pelos Estados Unidos.